Ei, moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do petróleo, do gás natural, do carvão mineral no mundo, uma visão mais global, uma visão mais mundial, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham é só perguntar, mandar aí sua pergunta e a gente vai conversando. Fechou, moçada? Valeu, então, espero que tenhamos uma ótima aula. Show! Primeiramente, aquele que não pode faltar, matinal de sempre, o salve, salve, imprescindível, tchararã. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai São Paulo. Mário, vamos lá. Larga a mão de rancor, não é porque o Palmeiras não tem mundial, meu amigo, que você tem que ficar desse jeito, né? E nós temos três. Se quiser, a gente doa um para vocês, né? Mas vambora. E o nosso time também não perde pro Liverpool, né? Só para dar uma cutucada no Flamengo. E nem de 5-0 na Libertadores. Mas vamos nessa. Sempre bom lembrar, né? Pessoal, nós vamos falar então um pouquinho sobre combustíveis fósseis. Dentre eles, nós vamos destacar aí o carvão, petróleo e o gás natural, nessa ordem. Tudo bem? É bem sossegada a aula, bem rápido, bem tranquila. Então vamos começar. Vamos começar por esse gráfico que ele mostra no mundo a oferta de energia primária no ano de 2014, tá? Que é um dos gráficos mais coerentes dentre todos que nós temos à nossa disposição. Então, tem a fonte aqui embaixo, tá? Onde foi conquistado esse gráfico aí. Qualquer dúvida, depois pode perguntar à vontade. Nós temos no mundo, se vocês observarem, o petróleo, ele é o combustível primário mais utilizado, certo? Sendo seguido pelo carvão e depois pelo gás natural. Joia. Os biocombustíveis, o mais interessante é isso aqui, ó. Porque se você volta para o início dos anos 2000, você vai ter 3% de biocombustível. Quando você está em 2014, ele mais que triplica, né, a sua quantidade. Ele vai para mais de 10%. Então é bem interessante. A energia nuclear, sempre ali no patamar dos 4% a 5%. Hidroeletricidade, né, fica no patamar de 2,4%. Por quê? Recursos hídricos nós já estudamos e vimos que é um pouquinho complicado pelo planeta Terra aí, tá? E também as energias renováveis. Este aqui, ó, este em destaque, nos próximos anos, tecnicamente, vai ser o que mais vai crescer. Tudo bem? Então, energias renováveis, você pode pôr eólica, você pode pôr solar e assim sucessivamente. Maré motriz, tá? E vamos embora. Qualquer dúvida, perguntar. Produção de carvão mineral no mundo. Vamos começar então falando do carvão, tá? Depois a gente fala do petróleo e por último gás natural. Então vamos nessa. Carvão mineral, o carvão mineral é uma rocha sedimentar. Primeira coisa que nós temos que entender, tá? Ele possui uma alta concentração de carbono. Quanto mais carbono, mais puro ele é, tá, pessoal? Então, o interessante de vocês entenderem é isso. Quanto mais carbono, mais puro ele é. Quanto mais outros componentes, mais impuro e impróprio para a queima ele fica. Então, se ele for, quanto mais carbono ele tiver, mais calor ele vai dar. Quanto menos carbono e mais outras impurezas, vamos por assim, outras substâncias, aí ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para queimar em uma temperatura mais baixa. Bom, isso aqui, esse carvão mineral, ele vai se formar através de grandes florestas, tá? Essas florestas, elas existiam há milhões de anos atrás. Inclusive, uma das árvores que ajudaram muito na configuração do carvão mineral espalhado pelo mundo todo, lembrando que hoje o foco é o mundo, né? Seria uma árvore chamada rabo de cavalo, tá? Essa árvore rabo de cavalo, ela é uma prima bem antiga da sequoia, que é a maior tipo de árvore do mundo atualmente, tá? As sequoias são aquelas árvores grandes que você tem no noroeste dos Estados Unidos. É aquela árvore do desenho do pica-pau lá, que ele fica, que ele sobe na árvore e ela nunca acaba, né? Nos Estados Unidos tem algumas sequoias já mortas, né, que permaneceram em pé, e o pessoal passou a estrada por dentro dela, então fez dela como se fosse um túnelzinho assim, para vocês terem uma dimensão da largura dessas árvores, tudo bem? Então é bem interessante essa árvore aí, joia?
ela encontra, por exemplo, você tem algumas sequoias dessa no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, noroeste dos Estados Unidos, tá bom? Bom, aí com o resultado dessas florestas, quando elas caíam, etc., tal, elas faziam camadas de sedimentos sobre ela que impediam a troca de oxigênio. Não tendo a troca de oxigênio, você não tem a parte de decomposição. Aí, pela estrutura da planta, ela vai cristalizar. E ela cristalizando, ela vira o carvão mineral. Tudo bem? Bom, qual é o prazo de formação do carvão mineral? Entre 300 a 450 milhões de anos. Esse é o prazo que existe entre a formação do carvão. Lógico que pode ultrapassar esse prazo, 500 milhões, 600 milhões de anos. Mas o prazo médio é entre 300 e 450. Antes de 300, aí já não dá um tipo de carvão, dá um tipo de solo. Aí é outra história, tá? Então vamos lá. Pessoal, os 4 tipos de carvão mineral mais comuns são... Vamos nessa. É importante vocês anotarem esses 4 nomes aqui, ó. Quem tá com o caderno, vamos anotar esses 4 nomes. O mineral, turfa. A turfa, pessoal, ele é o primeiro estágio do carvão mineral. É o carvão mineral, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil. Nós temos turfa. O estado do Paraná tem algumas fontes de turfa. E um pedacinho do estado de São Paulo também. Tem muita gente que usa essa turfa aqui para fazer mistura com terra, para fazer aquelas terras orgânicas, terras para agricultura, para cultivar plantas. Ela é tão simplona, ela é tão singela de queima de carbono, que, ó, observe aqui, ó, a quantidade de carbono, ela tem de 55% a 65%. Traduzindo, ela tem uma queima muito baixa. A calorimetria dela não é muito alta. Ó, o valor dela aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, certo? Vai de 1.500 a 2.000. Tecnicamente, é muito baixo. Se você comparar com o antracito, que é de 8.500 a 9.000, o valor de calorimetria, né, o valor que ele tem para queima, é muito baixo comparado um com o outro. Então, não vale o investimento necessariamente, a não ser que você não tenha nenhum tipo de carvão mineral, mas não vale o investimento desse tipo de carvão aqui, tá? Para queima. O lignito também existe aqui no Brasil, existe em vários outros cantos do planeta, tá? O lignito, nós também trabalhamos bastante com ele. Tanto o lignito quanto a hulha, nós temos bastante em Santa Catarina. Na região de Criciúma tem pouco lignito e muito mais hulha, tá? Que já é um pouco melhorzinho. Tudo bem? No Rio Grande do Sul você encontra também bastante lignito. Aqui nós temos a cor, né? A primeira cor da turfa é parda, depois esse aqui é negro para o pardo, tudo bem? Aí a hulha é negra e o antracito é negro. Esses aí são as cores, tá? Que são determinadas aí para eles. O valor de carbono, a quantidade, o percentual de carbono, eu quero chamar a atenção e destacar para vocês. Eu quero que vocês façam uma comparação da turfa com o antracito. A turfa tem, então, como já falamos, 55% a 65%, e o antracito ele tem de 93% a 98%. Só para vocês terem uma ideia, é o antracito que, através de muita pressão, quando eu falo muita pressão, não é você pegar um martelo e bater nele, ou então pôr numa prensa, não é isso. É uma pressão equivalente a uma movimentação de uma placa tectônica, por exemplo, se chocando, só para vocês terem uma noção. O antracito, ele tem esse poder de se transformar de carvão para diamante, mas desde que tenha uma pressão equivalente a um choque de uma placa tectônica, por exemplo. Então, traduzindo, precisa de muita pressão mesmo. Não dá para vocês fazerem esse esquema para ter um diamante verdadeiro sendo manipulado, por exemplo, num laboratório. Existem diamantes que são feitos em laboratório? Existe, mas só que eles não são os diamantes verdadeiros, tá? Porque diamante tem cor, tem traço, tem clivagem, tem a fenda dele, o lado que ele é para cortar, como que ele funciona, como que ele quebra, quantas arestas ele tem, tudo bem? Então tem tudo uma classificação para você chegar até o diamante. Joia? Vamos lá. Aqui é só para vocês entenderem, ó. Quanto mais profundo, significa que já teve várias camadas sobrepostas umas às outras. Então, automaticamente, a turfa, ela fica aqui em cima, tá?
O lignito, ele vai mais para baixo. Aí, o lignito, então, ele já está há mais tempo do que a turfa. A hulha está mais tempo que o lignito e a turfa. E o antracito está mais tempo que a hulha, lignito e turfa. Joia? Então, esse é o primeiro estágio, esse é o segundo, terceiro e o quarto estágio. Reparem que, ó, olha como a turfa está aqui, espessa, né? Olha aqui como lignito, ele já fica mais compactado. Como hulha, ele compacta mais ainda, e como antracito, ele fica mais apertado ainda. Tudo bem? Bora. Distribuição das reservas de carvão mineral, pessoal. Então, atenção como que elas funcionam. Assim como o petróleo e o gás natural, o carvão mineral é utilizado como fonte energética primária e como matéria-prima industrial. Então, as indústrias vão utilizar essa forma de matéria-prima. Mais de 80% das reservas comprovadas de carvão mineral estão situadas no hemisfério norte. Então, atenção, o carvão mineral não é, tecnicamente, ele não é para o nosso bico. Ele não é do hemisfério sul. Também pelo fato do crescimento industrial, do desenvolvimento, da quantidade de pessoas, quantidade de indústrias, o hemisfério norte é o que mais polui no mundo. Por quê? Porque o carvão mineral, ele é um mineral altamente poluente. Tudo bem? Tem muita gente que, inclusive, quer substituir o carvão mineral. Então, ele destaca aqui, sobretudo na Europa, América anglo-saxônica, que seria Canadá e Estados Unidos, tudo bem? E na Ásia Oriental, que seria o cantão da Ásia lá, China, Coreias, Vietnã, aquele canto de lá, tudo bem? O canto oriental. Dá uma olhadinha nesse mapa de distribuição, que aí fica muito mais fácil de entendermos. Ó, Estados Unidos e Canadá, e o Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, tudo isso aqui tem carvão, só para vocês verem como é bastante, tudo bem? Aqui, ó, na América do Sul, dá uma olhada, ó, as reservas de carvão ficam predominantemente na região sul, com um pedacinho só na região sudeste. Isso aí nós vamos ver quando estudar Brasil semana que vem. Aqui você tem a da Ásia, que eu falei para vocês. Pega, então, parte da Rússia, parte da China. Aqui, ó, a China tem bastante, a Rússia tem bastante. Essa parte da Ásia Oriental pega bastante também. Olha a Austrália, pessoal, o quanto que tem também na Austrália. Alguns pontos na Europa, você pode observar aqui, e também na parte oriental da África. Tudo bem? A África voltada para o Oceano Índico, nós temos bastante. Infelizmente, nós temos também aqui em Madagascar, e graças a esse pontinho eu acho um pouco essa conversa, né? O pessoal daqui está vivendo a mesma coisa. Ah, não, temos que derrubar a Amazônia para conseguir os minerais. Né? Acredito que nós estamos escutando muito disso, infelizmente. Bora lá para o próximo slide. Agora, pessoal, nós vamos falar do petróleo e um pouquinho sobre a sua origem. Vamos lá? O petróleo é a principal fonte de energia atualmente. Repara que eu coloquei destacado, atualmente. Por quê? Porque ele vai ser substituído, tá? E geralmente, né, geralmente não, e provavelmente o que está apontando serão as fontes de energia renováveis, que vão substituir o petróleo, ou até mesmo o próprio gás natural. Vamos ver o que vai acontecer, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, é um combustível fóssil de cor escura, encontrado em bacias sedimentares, óbvio. Então, tanto o petróleo, quanto o carvão, quanto o gás natural, sempre você vai encontrar em rocha sedimentar. Atenção para as perguntas do PAS, PSS e também dos vestibulares e do Enem. Se o cara colocar lá, o petróleo é encontrado em rochas metamórficas, pode descartar. O petróleo é encontrado em rochas cristalinas, descarta. É rochas sedimentares. Só nisso aí você já limpa a questão e fica pelo menos entre duas, né? Às vezes, dependendo do caso, fica até entre uma só. Acumula-se entre rochas sedimentares porosas, como o arenito e o calcário. O petróleo, por ser rocha porosa e ele ser líquido, ele vai entrando nessas rochas, tudo bem? Ele vai permeando nela e vai inchando ela com petróleo.
Então, vamos lá, fazendo o comentário. Sua formação ocorre a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, de micro-organismos vegetais e animais, depositados nos fundos de antigos mares e lagos. Atenção. Então, geralmente, pessoal, geralmente você vai ter petróleo aonde tem ou aonde já foi um mar ou um oceano. Tudo bem? Ou até lago, um grande lago, tá? Geralmente você vai ter petróleo nesses lugares. Por exemplo, andando daqui de João Pessoa, sentido Fortaleza, pela estrada, no continente, obviamente, porque é pela estrada, você vai ver vários cavalinhos de extração de petróleo. No interior mesmo, na Caatinga, tá? Bem pelo interior, porque aqui a gente pega reto para chegar até Fortaleza mais rápido, em vez de contornar o litoral. Aí, para você ir no reto pela Caatinga, o que você encontra, pessoal? Você encontra muitos desses cavalinhos, provando realmente a teoria que o interior nordestino, assim como boa parte do litoral nordestino, já foi um dia fundo de oceano. E, portanto, eles têm bastante petróleo em terra, sim, também. Joia? Tranquilo? Então, bacana. Isso aí é só para vocês entenderem, só para vocês saberem, tá? E funciona. Composto predominantemente de moléculas de carbono e hidrogênio. Atenção, carbono e hidrogênio. Por isso é classificado como um hidrocarboneto. Sim, pessoal. Isso aí vai cair mais para o lado de química. Raramente acontece de cair na geografia, mas nunca é demais. Se você ouvir que o petróleo é um hidrocarboneto, está certo, porque ele vai ter o carbono e também o hidrogênio. Joinha? Não vamos esquecer disso. Importantíssimo vocês tomarem nota. Ó. Ele é um hidrocarboneto, por favor. Tome essa nota aí. Bora, próximo slide. Do latim petroleum, petrus, pedra, e oleum, óleo, pedra de óleo, beleza? A tradução é essa, petróleo é pedra de óleo. Para quem não sabia, está sabendo agora. O petróleo, a partir do século XX, tornou-se a principal fonte de energia e uma importante matéria-prima industrial, utilizado em... Então, vamos destacar todos os lugares onde nós podemos usar o famoso ouro negro. Vamos lá. Combustíveis automotivos, como gasolina, querosene e óleo diesel. Joia? Lubrificantes automotivos, em geral, também pode ser para embarcações, lubrificante de tudo que você imaginar, tudo quanto é forma. Usinas termoelétricas, pessoal, atenção, usinas termoelétricas. São aquelas usinas que precisam queimar algum tipo de combustíveis fósseis. Tem usina termoelétrica de carvão, tem usina termonuclear, que vai usar produtos radioativos, como plutônio e urânio, tá? E tem também as usinas termonucleares que vão usar gás natural, vão usar diesel, vão usar até gasolina, cara. Tudo bem? Temos, então, termoelétricas de todos os jeitos. Na produção de plásticos, tintas, borrachas sintéticas, que é o que compõe a maior parte, por exemplo, de um pneu de um carro, ou então a maior parte do solado dos tênis de vocês, tudo bem? Tênis, sandálias e etc. Na indústria têxtil e de gás de cozinha, que é o GLP, a indústria têxtil, para fazer esse tipo de camisa que eu estou agora, esse manto sagrado do São Paulo, por exemplo, né? Esse manto sagrado ele é feito 100% petróleo, tudo bem? As companhias estão começando a fazer reciclagem, a Nike já faz isso já há pelo menos 8 anos, mas as companhias como Adidas, Umbro, etc., estão pegando garrafas PET, pegando plásticos e transformando os plásticos em camisetas também de futebol, assim como a Nike já faz há 8 anos isso aí. Tudo bem? Então vamos lá. O que é pior? Indústria, como que é o nome? Indústria, assim, usina que queima carvão ou usina nuclear? Olha, usina que queima carvão solta o produto para a atmosfera o mais rápido possível. É a mais poluente que tem, beleza? Então ela queima e polui.
A indústria nuclear, ela solta para a atmosfera inicialmente só vapor d'água, porque é para resfriar o reator. Então você joga água para dar uma resfriada no reator nuclear deles, tudo bem? Então, o problema da usina nuclear é o resíduo que sobra da produção elétrica, joia? Da produção nuclear. Aquele resíduo, porque tudo que é nuclear, ele trabalha com o sistema de meia-vida. Vamos supor, a meia-vida do urânio, eu não sei certinho, depois vocês podem perguntar para o Júnior, mas é um chute, tá? A meia-vida do urânio é 45 anos. Então, eu tenho lá 1 quilo de urânio. Depois de 45 anos, eu vou ter meio quilo de urânio. Depois de mais 45 anos, eu vou ter 250 gramas de urânio. Depois, mais 45 anos, eu vou ter 125 gramas de urânio. Ele tende ao infinito, ele tende a não acabar. A meia-vida não acaba. Então, esse resíduo chega uma hora que ele não produz mais energia elétrica. Ele não tem mais força para produção, mas ele continua radioativo. Aí você tem que guardar ele. Você tem que ficar cuidando dele pro resto da vida. Entendeu? Na usina Angra 1 e Angra 2, o Brasil gasta por mês 2,5 milhões de reais para cuidar dos resíduos nucleares que nós temos. Só para vocês terem uma ideia. É um lixo que nunca acaba. Beleza? Então, eu acho mais impactante, os dois são impactantes, mas para a questão de hoje, o mais impactante é o carvão. Porque vai sair a poluição agora. Mas só que o outro problema é que sobra resíduo, aí você tem que cuidar desse resíduo. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? De boa, professor, obrigado. Imagina. Pode perguntar, viu, gente? Vamos lá. Fabricação de inseticidas, pessoal. Você vê como petróleo é bom, né? Dá até para fabricar. Além da gente comer ele, ainda produz inseticida. A mesma coisa que mata o bicho, a gente se alimenta. Né? E faz remédio também, e assim sucessivamente. Aí, ó. Indústria farmacêutica, né, pessoal? O petróleo também é usado para a indústria farmacêutica em larga escala. Imagina quando acabar esse petróleo. Mamãe, né? Então, vamos lá. Próximo aí. Petróleo. Reservas de petróleo espalhadas por todo o planeta, pessoal. Em virtude da dependência dos países ocidentais, no caso, nós, né, todos nós, os Estados Unidos, a Europa Ocidental, né, a América como um todo, nós dependemos muito do petróleo, né? Ocidentais em relação ao petróleo, o Oriente Médio adquiriu caráter estratégico. Então, quem é amiguinho do Oriente Médio acaba se dando bem, tá? Ele tem um caráter estratégico, sem contar que está posicionado, teoricamente, no meio do sistema geopolítico mundial. O Oriente Médio, então, além da posição geográfica, ele tem as condições mineralógicas que podem segurar o Ocidente, tá? Por isso que ele é bem estratégico. Quem joga War, indico sempre conquistar e ficar, não largar de jeito nenhum o Oriente Médio, porque dali você parte para todo canto do planeta, tá? Ó, isso é uma dica, hein? Em muitos países, como o Brasil e o Reino Unido, grande parte do petróleo é explorado nas plataformas continentais. O mais interessante é que Brasil e Reino Unido, realmente, eles, explora muito petróleo em alto mar, tá, pessoal? Só para vocês terem noção, é explorado muito petróleo em alto mar mesmo. Mas só que o mais interessante é que a plataforma continental, quem fez, quem tem a patente, quem inventou, quem produziu é o Brasil, é a Petrobras. E aqui nós temos dois países com duas gigantes da exploração de petróleo mundial, a Petrobras com o Brasil e a Shell com o Reino Unido, tudo bem? Então a Shell, que é aquela concha, né? A Shell é do Reino Unido e o Brasil vai de Petrobras. Por que a Shell tem o nome Shell e o símbolo uma concha? Porque a maior parte do seu petróleo é explorado no oceano. Beleza? Para quem não sabia, fica aí a curiosidade. Vamos lá. Reservas, presta atenção. Provadas, olha aqui, ó. Provadas, não é aquelas que o pessoal acha que tem, tá? Reservas provadas de petróleo por região geográfica em 2015. Na África, nós temos 7%, 7,5%. Na Ásia, para o lado do Pacífico,
apenas 2,6. Olha o Oriente Médio, que absurdo. O Oriente Médio, ele já achou praticamente todas as suas reservas de petróleo, tá? O Oriente Médio já tem praticamente todas as suas reservas de petróleo exploradas. Na América do Sul, vem em segundo lugar, com 19,4, América do Sul e Central. Mas um detalhe para a América do Sul, principalmente o país que vocês residem. Existe petróleo para caramba aqui e nós estamos guardando eles a 7 chaves, né, entre aspas, porque agora está todo mundo já abrindo a boca para falar que aqui tem, beleza? Mas, tecnicamente, nós estávamos guardando as 7 chaves. Por quê? Vamos explorar primeiro do mundo para depois explorar o nosso quando o mundo não tiver mais. Isso se chama reserva estratégica, que é o mesmo que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos têm 14% da produção mundial. Ele tem potencial para chegar no mínimo a 30%, tá? Ele, Estados Unidos, tem potencial para chegar no mínimo a 30%. Primeiro, vamos tirar tudo que o Oriente Médio tem. Esse é o pensamento dos Estados Unidos. Esse é o pensamento das grandes potências sul-americanas, Argentina, Brasil, também da potência norte-americana, latina, que é o México. Vamos primeiro explorar do Oriente Médio para depois explorar o resto do mundo. Joia? México, Argentina e Brasil pensa igualzinho Estados Unidos e Canadá, por exemplo, nesse aspecto. Joia? Na América do Norte, esses 14%, só para vocês saberem, metade desse valor é México. Tá? 7,2% é só no México. Então, o México tem bastante reserva também, explorando no mar. Importante isso. Vamos lá. Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, pessoal. A OPEP, ela é composta por esses países que estão pintados de rosa aqui. Equador, Venezuela. Então, sim, o Equador tem, ó, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São aqueles que mandam petróleo para fora. O excedente que eles têm. Ah, mas o Brasil não está aqui por quê? Porque o Brasil é ruim? Não, o Brasil, ele consome tudo que ele produz, tá? E ainda a gente pega da Venezuela, pega do Equador. Agora você começa a entender por que governos federais anteriores faziam projetos de usinas nesses dois países. Por que danado o Brasil vai fazer uma usina de refinamento de petróleo no Equador e 3 usinas na Venezuela? Ah, porque ele é comunista. Ah, vamos deixar de ser besta. Ele foi fazer lá porque são grandes exportadores de petróleo e queriam o petróleo do lugar, certo? Você dá a estrutura e eles pagam em forma de petróleo. Gente, super vantajoso, porque na hora que você vende a estrutura, você construiu uma casa para vender. Na hora que você vai construir, você construiu a casa e você vai pôr para vender, você vai pôr exatamente pelo valor que você gastou na casa. Você gastou 100 mil para levantar uma casa, você vai vender ela por 100 mil? Não, você vai vender ela por 200, 300, 400 mil, certo? Então, eles fazem isso também com usinas. Eu dou a usina, custo para montar ela, 20 milhões. Por quanto que você vende para mim? Ah, 350 milhões. Pronto. Já recuperou o lucro de forma absurda. Joia? Tranquilo? Então, é dessa forma. Repara que na África nós temos também, né, na Argélia e Líbia, Nigéria, Gabão, Angola, Guiné Equatorial, importante, Iraque, Irã, Kuwait, Catar, onde será a próxima Copa do Mundo, 2022, em novembro e dezembro, Emirados Árabes Unidos e, lógico que não podia faltar, o grande manda-chuva Arábia Saudita. Joia? Um dos países com o maior pulso de ferro do mundo, entre a família Saúde, né? Por isso que a Arábia Saudita é a Arábia dos Sauditas, tá? Da família Saúde. Beleza, pessoal? Bora lá, então. Produção de gás natural no mundo, para fechar, uma bem tranquila para vocês. O gás natural é uma mistura composta predominantemente de hidrocarbonetos leves, traduzindo o metano, tá, pessoal? Então, nós temos composição de carbono e hidrogênio, certo? Então, juntos os dois, eles são leves, é uma composição bem mais leve, é gasosa. Em temperatura ambiente, ele se encontra no estado gasoso. Opa, tem que parar de explicar antes de ler, né? Vamos ler primeiro, depois explica, né? É encontrado em rochas sedimentares também, lembra que a gente falou das rochas sedimentares porosas.
associados ou não ao petróleo. A maioria dos gás naturais do planeta estão associados ao petróleo. Então, aonde você explorar o petróleo, você está explorando também o gás natural. No caso aqui do Brasil, muitas fontes de exploração de petróleo aqui do Brasil tem um pouquinho só de gás natural. É tão pouco que não compensa extrair o gás natural também. Então, é quando você vê aquelas plataformas continentais com aquela torre e uma chamazinha em cima, um fogo em cima saindo. Aquele bico que sai, é um bico desse tamanho, de mais ou menos 40 centímetros de inox, por ali passa o gás natural. O gás natural vai saindo e você tem uma faísca aqui para fazer, pegar o fogo e fica pegando fogo constantemente. Por quê? Se o gás natural sair sem ele ser consumido pelo fogo lá em cima, ele pode explodir toda a estrutura. É a mesma coisa com vazamento no botijão de gás. Se o botijão de gás vazar sem ele queimar, né, sem você queimar o gás, se ele só vazar, ele pode explodir. Lá é como se fosse um grande botijão de gás na hora da exploração do petróleo. Então, nós priorizamos o petróleo. O gás natural ele é utilizado para quê? Você pega o gás natural, entuba ele, traz ele até perto da nossa superfície da água, ele volta para onde está o poço de petróleo. Na hora que ele volta com força. E ele impulsiona daí o petróleo a subir por um cano. E aí o pessoal extrai o petróleo sem gastar energia. Assim funciona uma plataforma continental, por exemplo. Fantástico. Quem teve essa ideia? Um aluno de bacharelado em geologia, tá? Aqui do Brasil. E, obviamente, esse aluno acabou trabalhando na Petrobras, tá? Mas isso aí é uma outra história. Vamos lá. Sua origem é muito similar à do petróleo, resultante da degradação de materiais, de matéria orgânica soterrada em determinada área do planeta há milhões de anos atrás. É o mesmo esquema, tá, pessoal? A maioria dos gases natural, onde tem gás natural, você tem ou ex-oceano, ou mar, ou lago, tá? Ou ex-lago, ou ex-mar também. Vamos lá. Primeiro destaque, mais de 50% das reservas do mundo confirmadas estão no Irã, Rússia e Catar. Beleza. Então dá para entender porque o sheik do Catar, ele tem companhia aérea, ele tem time de futebol, ele patrocina jogadores, ele vai patrocinar a Copa do Mundo, né? Dá para entender o porquê que o Catar tem tudo essa possibilidade aí. 2. Energia limpa. Atenção. Quantidade muito pequena de poluentes atmosféricos. Então, atenção, vamos lá. Irã, Rússia e Catar extraem petróleo, muito, mas só que extraem também muito, mas muito gás natural também. Então, para pensar, esses aqui têm tanto a energia suja, que seria o petróleo, quanto a energia limpa, que seria o gás natural. Em quantidade muito pequena de poluentes atmosféricos. Realmente, ele polui bem menos, tá? Mas muito menos, por exemplo, que o álcool, que já polui bem menos que a gasolina, que polui bem menos que o diesel. O gás natural pode ser utilizado na indústria siderúrgica, atenção, na indústria química, petroquímica e fertilizantes, além de atender o setor de transporte. Eu mesmo, até chegar a conseguir o troller, por exemplo, a conseguir o Jeep, que daí o Jeep a diesel não dá, mas até chegar no Jeep, eu sempre tive carro a gás natural, sempre. E sempre fazia minhas viagens pelo Brasil inteiro com carro a gás natural, né? Eu tive carro, por exemplo, é o caso do Corsa, tinha um Corsinha comprido, aquele sedã e tal, né, o modelinho novo, eu coloquei gás natural nele. Ele chegava a fazer 23 quilômetros por metro de gás natural. Então, assim, e o gás natural na época era 70 centavos cada metro. Então, era muito barato. Se comparado com a gasolina, que era quase R$3 na época, 70 centavos era nada, né? Então, eu lembro que eu fazia viagens, por exemplo, vinha aqui para o Nordeste, ia para o litoral baiano, passava as férias todinho, voltava, gastava R$600. Né? Dividido entre 3 pessoas no carro, 200 para cada. Não é nada, certo? Então, o gás natural ele é muito utilizado, sim, né, nessa parte energética, joia de transportes. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Produção de gás natural no mundo.
A produção e o consumo de gás natural tem sido estimulado em vários países, em razão da capacidade de emitir menos dióxido de carbono. Isso é importante. Aqui no Brasil, você tem o abatimento de 66%, 2/3, né, do seu IPVA para quem tem GNV, que é gás natural veicular. Quem tem GNV no carro é abatido 66% do imposto do IPVA do carro, certo? Então vamos supor, o IPVA do seu carro é 3 mil por ano, se você põe gás natural nele, o IPVA passa de 3 mil para R$1.000. Vale a pena? Eu acho que vale, tá? Além de tudo, você está contribuindo para o meio ambiente. Vamos lá. Além disso, esse insumo apresenta um fluxo de comércio menos problemático do ponto de vista geopolítico. O petróleo dá problema para todo lado. Já o gás natural, não. O gás natural não dá tanto problema. Você vai ter problema na região da Crimeia ali, né, que ficou naquele esquema. A Crimeia vai ficar na Ucrânia ou vai para a Rússia? Vai ficar na Ucrânia ou vai para a Rússia? Aí todo mundo fala assim, meu, por que a Rússia quer anexar a Crimeia? O que a Rússia quer com um pedaço da Ucrânia? Aquele pedaço da Ucrânia é um dos maiores produtores mundiais de gás natural. E ele anexou. A Rússia acabou anexando. O Putin consegue, do jeito dele, sempre o que ele quer, tá? Ou quase sempre. O gás natural possui reservas menos concentradas, já que o petróleo possui quase 50% das suas reservas mundiais no Oriente Médio. Por isso que dá problema, né? O gás natural está disperso pelo mundo. Já o petróleo está concentrado no Oriente Médio. Problema: disputa de território, disputa religiosa, disputa política, disputa geopolítica, disputa econômica por recursos minerais, falta de água. Resumindo, o Oriente Médio é uma dor de cabeça. Olha aí que bonitão, pessoal. Mundo: distribuição de reservas de gás natural em percentual. Oriente Médio é laranja, Europa é o azul, Ásia é o amarelo, tá? E aí África é o vermelho, América do Norte verde e América do Sul e Central verde escuro. Reparem, pessoal, em 95, a produção estava concentrada no Oriente Médio em 37%. Passou para 46% e hoje voltou para 42%, deu uma reduzida. Tudo bem? Nos dias mais próximos. Quem que aumentou? Aumentou da Europa e da Eurásia, tá? Que é aquela parte da Rússia, da Ucrânia, que eu estava comentando com vocês. Começou a ser explorado ali. Então, era 33, foi para 27, baixou e depois aumentou novamente. Não chegou no patamar que era antes, tá? Praticamente ficou estável na Ásia do Pacífico, a quantidade de gás natural produzido, e também nós temos praticamente, né, nós tivemos 8,395, 8,9, uma crescida na África em 2005, e depois baixou novamente para 7,5. Essa crescida nesse período de 2005, quem fez bastante foi o Brasil, comprando muito gás natural do continente africano, principalmente da Argélia, tá? Beleza, pessoal? Porque a Bolívia começou com coisas para parar de vender o gás natural para a gente, influenciado pelo Hugo Chávez, o Evo Morales aceitou essa irritação e tal. Eu vou contar na aula de Brasil isso aí. Aí o Brasil virou e falou, beleza, eu vou comprar da África. Aí você compra o gás da África, resfria ele, transforma ele em líquido, traz de navio, coloca no porto, aquece ele de novo, deixa ele a temperatura ambiente, coloca no gasoduto e distribui para o Brasil inteiro. Beleza? É possível. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Show de bola. Valeu. Vou abrir para perguntas agora. Boa aula, pessoal. Muito obrigado pela participação. Obrigado por todos aí. Um grande abraço. Saudade de vocês. Até uma próxima aula. Não esqueçam de aproveitar aqui, fazer sua inscrição e também aproveitar os linkzinhos que eu estou deixando aqui embaixo para vocês. Combinado? Grande abraço. Até mais. Tchau, moçada.